a palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quanto todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Lucas nos coloca diante de um cenário que eu penso que é alguma coisa desafiadora na nossa vida. Porque ele diz que felizes ou alegres são aqueles que vivem toda a experiência desajustada que nós não queremos para nós. E que se a gente for ver na prática a nossa oração, as nossas novenas, tudo é o contrário, para que a gente de fato supere esses grandes desafios. Mas não tem esses grandes desafios na nossa vida, talvez esse seria o termo mais correto. Agora, Lucas olha para essa realidade doída, machucada, e diz que ali há carinho, a potência, a força, a mão de Deus. A mão de Deus. Porque Deus não deixa seu filho abandonado. E talvez aí perceber, de fato, alguma coisa que vai além. Porque queremos construir estruturas. Então, são bom a gente tentar, mas a gente nunca seremos capazes de fazer a melhor estrutura. Sempre ficará falhas. Mas não importa. Porque não são as estruturas, não importa porque não somos capazes, deixamos lacunas, mas importa que de fato a gente faça a pessoa se sentir amada, cuidada. Sempre em Lucas eu gosto de fazer a ponte com o bom samaritano. Foi o único que escutou. E quando há uma escuta, há um derramamento de força, um derramamento de esperança, a vida é recomposta. Em compensação, no final, ai de vós, ou seja, tua vida é uma vidinha. Enquanto você se pensa só em si, enquanto você se autoprotege, a vida não se esgota no nosso bem-estar. Mas a vida talvez ela alcance a sua grandeza, a sua beleza, quanto a gente é capaz de fazer alguém sorrir, alguém voltar a ter um semblante de sonhos. Mesmo que a gente não possa alterar a estrutura ao qual essa pessoa está, mas o fato dela sentir que ela não está só, é o fato dela se sentir que alguém com ela de fato se permite uma criatividade como resposta que é sempre surpreendente. A gente sempre vê força, o braço de Deus. Talvez essa linguagem bonita, o braço de Deus. Não é o meu braço que me sustenta, mas é o braço dele ao qual eu me sustento. Ou seja, o seu amor. É o seu encorajar que nos faz resistentes e sonhadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens.
Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Lucas talvez revela a grandeza dessa presença do Senhor que gera uma alegria, transforma toda a realidade ao seu entorno. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala de uma entrega, de um sofrimento, de uma dor. E parece que Lucas traz uma certa tensão. Como é possível? Todas as coisas acontecendo. Jesus, de fato, faz bem às pessoas. E como ele vai viver uma experiência triste, quase que de derrota? Então, penso que é um pouco essa a temática da nossa oração de hoje. Muitas vezes fazemos tantas coisas boas, mas experimentamos algumas derrotas. E não é diferente de Jesus. Mas Jesus sempre vai, de fato, nos colocar diante da ressurreição, diante de uma realidade ressignificada, uma realidade que tem Deus, e não tem morte, e não tem sofrimento. A dor existe, tal como é palpável. A ressurreição faz essa dor ter outra qualidade, uma qualidade que não nos inibe, mas uma qualidade que faz a gente, de fato, ter uma liberdade. Então, rezemos. Rezemos por aquilo que está escondido, aquilo que não temos, de fato, talvez, coragem de dialogar com Deus. Mas ali Deus tem, de fato, alguma coisa bonita para nos ajudar a descobrir a nossa vida com muito mais inteireza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e a palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança? Se acreditais em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele me escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? João é sempre alguém que nos coloca de uma forma muito paradoxal, confusa. A palavra de João como que entra no nosso interior e deixa tudo quase que em rodas. Mas é bom, é saudável, porque as nossas certezas e as nossas verdades
começam a se sentir fragilizadas, porque elas não se apoiam, muitas vezes, na pessoa de Jesus, mas se apoiam em figuras ou a situações construídas historicamente, mas não são ressonâncias de um encontro, de uma aceitação, de uma abertura a Ele. Eu acho que é uma das grandes angústias nossas, né? Qual verdade seguir? Qual verdade iluminar a nossa vida? E de uma forma muito simplória, se apoiamos na primeira verdade ou na primeira crença que nos é oferto. E muitas vezes nos tornamos escravos, vivemos uma experiência angustiante e pouco tem de Deus, um discurso que tem tanto Deus. Penso que o desafio da nossa oração é, no meio dessa agitação, talvez aí possamos fazer uma ponte com Marta e Maria, né? Que estão agitadas, querendo resolver tudo, querendo dar sequência às coisas de forma muito rápida e prática. E Maria, pelo contrário, é aquela que busca, no meio da escuridão, encontrar de fato a luz que ilumina. E faço outra ponte, Nicodemos, que por iniciativa própria parte na noite escura à procura de uma luz. E Jesus o deixa mais embaraçado, dizendo que é preciso nascer de novo. Nascer de novo, se tornar frágil, indefeso, sem palavras para se explicar, mas um objeto do contemplar, desnudado de Deus. E creio que aí talvez alguma coisa muda, se nos permitimos ser vistos, desnudados, indefesos, sem palavras, por Deus, mas contemplado pelo seu amor. Pois só assim iremos sentir coragem e confiança de escutar e seguir a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Mas eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é digno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. João nos coloca diante de um cenário de luzes e sombras. De um lado, Jesus hesita, mas ao mesmo tempo ele vai. Como que às escondidas, mas publicamente fala. Outro, talvez aqui, João nos apresenta a ambiguidade da vida. A vida que tem seus movimentos que muitas vezes não entendemos a sua complexidade. A vida é complexa.
A vida não pode ser resumida de uma forma simplória. Há tantos sentimentos que formam o nosso agir e a nossa conduta. Mas penso que, como contexto de oração, diante daquilo que se idealizamos, que o Messias não sabemos de onde vem, alguma coisa distante, e de fato Deus não é assim. Deus não se apresenta distante, Ele se apresenta próximo. Talvez o que é distante é seu amor, o que não conseguimos compreender, o seu amor, como uma força salvífica que sempre nos desconcerta, sempre está um passo à frente de nós. Seria bonito nos darmos conta hoje, na nossa oração, de mesmo que o conheçamos, mas sempre Ele nos desconcertará. Sempre estará um passo avante de nós. Que isso nos ajude a entender de fato a grandeza dessa sua presença salvífica entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: por acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas aos quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quanto eu digo que eu sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não fosse as obras do meu Pai, não acreditastes em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar aonde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. João nos coloca, talvez, diante do grande conflito que existe na vida de cada um de nós. Acreditar, não acreditar, colocar critérios diante de situações, e penso que é sempre um desastre quanto tentamos querer fazer as coisas terem a redondeza ou se encaixarem diante das nossas crenças. O grande desafio, talvez, é viver uma experiência de liberação. E essa experiência de liberação acontece a partir das obras. Cada obra de Jesus, ou seja, cada gesto de Jesus, cada ação de Jesus, cada olhar, cada toque, cada palavra de Jesus, de fato, libera. Faz a vida aprisionada, a vida sofrida, condicionada a uma situação de escravidão, experimentar uma realidade liberadora. É angustiante. Queremos uma sociedade sempre pautada nas normas, porque de certa maneira isso nos dá uma certa, talvez, segurança ou estabilidade interior.
Mas o grande desafio é viver segundo o Espírito. O Espírito sopra onde quer. O Espírito libera. O Espírito não se bloqueia. Ninguém segura o Espírito. Penso que seria um caminho da gente rezar para que a gente possa entender aquilo que vamos viver no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não se enquadra. Não se enquadra. É de fato alguma coisa que é sempre questionadora. É um amor que sempre nos faz se perguntar, mas sendo Deus, por que por esse caminho? Por que não escolher um caminho mais fácil? Mas o amor não se faz pelo caminho fácil. O amor sempre se faz pela dor. Porque amar é necessário liberar. E liberar é uma das coisas que talvez nos dá uma certa insegurança, um certo medo. Então, se conseguíssemos fazer um pouco esse caminho de oração, talvez a gente pudesse vivenciar esses mistérios de forma que eles nos tocassem na nossa história, na nossa realidade, no nosso coração. E algo se despertasse. Algo se despertasse. E finaliza o caminho, aquilo que encontramos no final do texto de hoje. João não realizou nenhum sinal. Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Manso, simples, humilde, ele vai tornando a vida vida. Ele vai liberando, tirando aquilo que obstrui a vida de ser vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama, o Filho lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos, lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não serão condenados, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que o fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Talvez aquilo que João nos provoca na nossa caminhada, na nossa experiência de oração de hoje,
entrar nesse movimento de trabalho do Pai. O Pai continuamente trabalha a vida. E o Filho, aquele que conhece a vida na sua intimidade, é capaz de nos dar o modelo de uma vida que é vivente, uma vida que experimenta a vida para todo sempre. A fé não é meramente um conjunto de regras ou de objeções ou de previsibilidade do futuro. A experiência de fé é uma experiência sanadora da vida. É um Deus que nos ensina, no trabalho cotidiano da vida, o recuperar a vida adoecida, enferma e revivê-la para todo sempre. Temos essa coragem de contemplar o Senhor em todo o seu movimento, em todo o seu agir, em todo o seu sentir pelo outro, para que possamos viver a mesma força, a mesma experiência de graça, o mesmo contato de amor com o Pai, para que a vida prevaleça, para que a morte, de fato, dê lugar à luz da vida nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Mas quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E disse, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. As palavras de João são um caminho bonito na nossa oração, pois devemos deixar ecoar dentro de nós: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa é a promessa de Jesus. Guardar sua palavra, guardar o seu exemplo, guardar o seu agir, guardar a sua capacidade de amor, guardar a sua atuação diante dos problemas. Esse jamais verá a morte. Talvez não pensemos na morte física, porque isso é uma realidade, mas a morte de um vazio, a morte de um abandono, de uma desilusão. Essa morte é uma promessa que não vai acontecer para aqueles que guardam a sua palavra. E também na nossa fé, também acreditamos na ressurreição da carne. Ou seja, guardar essa palavra é gestar a vida, e uma vida para todo sempre. E como é bonito, né? Se a gente fosse capaz de confiar e não ficar amedrontados e assustado com tantas coisas que vão aparecendo ao longo da nossa caminhada. Volto a dizer, é preciso deixar ecoar. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Que assim seja,
que de fato possamos nos alegrar, possamos nos encher de esperança, pois o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Guardar-se na amizade com Ele, na sua palavra e no seu caminhar conjunto ao nosso, é de fato não provar a morte, é provar sempre a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.